Bom dia a todos os familiares, amigos da Luísa que estão aí assistindo, participando. Muito obrigada por estarem aqui assistindo. Bom dia, e já agradecendo a essa ilustre banca com as minhas colegas Caroline Silveira Bauer e Ana Gomes de Lima. De Lima, Ana? Ou só Lima? De Lima. As duas aqui da URGS, a Caroline do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, curso de História, e a Iana, minha parceira da Faculdade de Educação da URGS, as duas. Estamos aqui para a apresentação do trabalho de conclusão de curso da licenciatura em História da Luísa Ribeiro Moraes, que tem como título Como o conservadorismo articula sobre o passado, tradição e ressentimento nos argumentos conservadores sobre educação em Florianópolis, Santa Catarina e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa atividade acadêmica, né, de apresentação do trabalho de TCC, ela é composta pelos seguintes momentos. Num primeiro momento, a Luísa vai ter de 5 a 10 minutos para fazer a apresentação da sua pesquisa, e depois a gente passa para a arguição das duas membros da banca. E a Carol caiu, pelo jeito. Esperar ela voltar. Mas aí eu vou explicando aqui, né? Que, tradicionalmente, a gente costuma fazer com a pessoa mais distante, né? E depois com a pessoa mais próxima. Como aqui todo mundo é da URGS, né? Na banca, a gente vai usar como critério que a mais próxima é a Caroline Bauer, porque ela pertence ao curso de História, e a Iana como a externa. Então, vou passar primeiro para a professora Iana, depois para a professora Caroline, para fazer as suas observações sobre o trabalho, e aí, por último, Luísa, você vai anotando e responde aos questionamentos, às observações da banca ao final. Tá? Esse processo todo vai demorar em torno de 1 hora, por aí, né? Após isso, a banca se reúne em separado para definir qual vai ser o conceito final do trabalho, se vai ser aprovado ou não, e qual o conceito final, e depois nós voltamos para cá para ler a ata anunciando o conceito final, ou a aprovação ou a não aprovação do trabalho. Então, comecemos, agora são 10h04. Luísa, eu passo a palavra para você para fazer a sua apresentação. Certo, obrigada. Eu vou compartilhar a tela aqui. Enquanto você compartilha, Luísa, desculpe que eu esqueci de falar isso, então eu peço a todas as pessoas que estão participando que mantenham a câmera desligada e o áudio também fechado, porque agora esse momento é formal, é de avaliação do trabalho, e aí após a leitura da ata, a gente abre para o público se manifestar. Muito obrigada. Certo, todo mundo me escuta, né? Eu estou tentando só arrumar aqui. O computador não é meu. A Amanda, querida, me emprestou ele. Não, eu estou conseguindo aqui, obrigada. E aí eu estou só me adaptando. Tu disse 15 minutos, né, Carol? Não, 10. Tá, vou fazer aí o esforço para dar certo. Não, pode passar um pouquinho. Tá bom. Eu vou começar. Eu queria começar agradecendo, né? Agradecer principalmente à banca, mas a todo mundo que está assistindo. Agora a gente já tem mais de 30 pessoas, estou bem feliz com o quórum. Quem lê meus agradecimentos do TCC vai ver que esse TCC, na verdade, é resultado de uma rede de apoio muito grande, de afeto. Então, queria começar agradecendo por todo mundo que está aqui e que vai assistir depois também gravado. Esse trabalho, ele é resultado de alguns meses de pesquisa, que eu intitulei de Como o conservadorismo articula sobre o passado. Tradição e ressentimento nos argumentos conservadores sobre educação em Florianópolis e Porto Alegre. Foi orientado, então, pela Carol. Vou colocar só o meu timer aqui também, porque eu falei que vou passar um pouquinho, mas não precisa também passar absurdos, né? Só um segundo. Pronto. Deixa eu só passar aqui.
Então, o tema seria investigação das articulações sobre o passado em argumentos conservadores sobre educação de 6 comunidades escolares de Porto Alegre e Florianópolis, por meio de entrevistas com os gestores, professores e familiares. Quando eu comento articulações sobre o passado, eu passo pelo pressuposto de que o passado ele não é um tempo estático. Na verdade, ele é uma narrativa sobre um tempo anterior, influenciado pelo momento que ele é narrado. Quando eu falo narrativa, justamente também componho que existem outras possibilidades de narrativa sobre o mesmo tempo. Isso parte de alguns entendimentos do Walter Benjamin, que comenta, por exemplo, que o passado ele é o saturado de agoras, do Pierre Vilar, que fala que o passado ele tem uma dimensão ativa, que está influenciada pelo presente em que é comentado. Quando eu comento argumentos conservadores, eu estou fazendo menção a um trabalho anterior realizado pelo grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Coletivo Redes, que estruturou os verbetes conservadores. Seriam alguns temas, né, específicos que o conservadorismo atualmente fala quando defende alguns projetos específicos para a educação. Eu, como quero analisar as articulações sobre o passado, escolhi, enquanto verbete, para analisar o resgate da ordem social, que é aquele que faz mais menção ao passado para a defesa de um projeto no presente. Com isso, o meu problema de pesquisa é como a comunidade escolar conservadora articula sobre o passado nas cidades de Porto Alegre e Florianópolis, e se a categoria de resgate da ordem social ela é suficiente para explicar esses argumentos que vão aparecer, né, nas entrevistas. Meu objeto de pesquisa, como comentado, são entrevistas. Essas entrevistas elas foram realizadas em 2024 com a comunidade escolar, em escolas consideradas notórias por polêmicas ou intervenções da agenda conservadora, como, por exemplo, a implementação do PECIM, né, o Programa das Escolas Cívico-Militares. Ele teve financiamento do CNPq e foi aplicado pelo Coletivo Redes. O recorte de análise, então, que eu faço, porque, na verdade, foi uma pesquisa com entrevistas em várias cidades do Brasil, eu vou escolher as 38 entrevistas que foram aplicadas em Florianópolis e Porto Alegre, porque essas duas cidades, elas vão ter o maior protagonismo da categoria resgate da ordem social, que é aquela que eu quero analisar nesse trabalho, também por uma questão de proximidade teórica e de experiência de vida minha, né, com essas duas cidades, e porque, pensando na investigação sobre o passado, existem especificidades da formação dos estados sulistas que me interessavam investigar, como a branquitude, a ideia de tradicionalismo e tudo mais. Com isso, são 6 escolas dessas duas cidades, uma em Florianópolis, que é cívico-militar, e uma em Porto Alegre, que tentou tornar-se cívico-militar, mas que o programa foi descontinuado. A partir dessas 38 entrevistas, na verdade, 19 delas aparecem a categoria de resgate da ordem social, o que acaba, no somatório, dando 40 excertos. Pensando nessas 19 entrevistas, 11 são de professores, 6 de familiares e 2 de gestores. E o perfil dos entrevistados, a maioria são católicos, são brancos, mulheres, então católicas e brancas, e que possuem algum tipo de especialização ou pós-graduação, se tratando especificamente das 11 dos professores, né? Nenhum dos professores que foram entrevistados, pelo menos que eu uso para essas análises, não tinha uma formação específica para lecionar, por exemplo. Pensando, então, nos referenciais teóricos, eu me utilizo de 4 grandes marcos teóricos que já são utilizados pelo grupo de pesquisa que aplicou essas entrevistas, né, pelo Coletivo Redes, que é a ideia de aliança conservadora, de senso comum, de hegemonia e de neoliberalismo, explicados pelos autores que eu coloquei aí como menção, e pela questão do tempo, em vez de eu explicar cada categoria, o que eu quero dizer é que essas 4 categorias nos ajudam a compreender um processo de erosão democrática atual, né, que ela é colocada muito por uma agenda e uma semântica neoliberal, em confluência, em aliança com outros agentes que têm a mesma ideia de manutenção de uma ordem social, manutenção de um status quo, manutenção de um poder, no momento em que a agenda progressista começa a ganhar mais força, né? Então, com isso, a gente pode ir passando para os 2 referenciais teóricos que aí eu vou mais me utilizar, já que eu queria tratar sobre as investigações sobre o passado. Esses 2 referenciais é tradição e ressentimento. Tradição, ele pode ser entendido como uma retomada de valores do passado, isso vai estar muito nos discursos conservadores, dos grupos religiosos, mas também a gente pode pensar tradição articulada com o neoliberalismo, e aí também é a Wendy Brown que vai falar um pouco sobre isso, em que a tradição, ela na verdade ancora aquilo que é defendido pelo neoliberalismo enquanto liberdade. Então, a tradição, ela garante convenções e ordens para a liberdade, uma liberdade específica, pensada aqui no neoliberalismo, para garantir inovações também específicas. Isso vem, então, de uma influência do pensamento hayekiano, que é a grande base do que hoje tem um discurso neoliberal.
Então, a tradição, ela também está dentro desse lugar. Também pode ser pensado enquanto uma avaliação daquele espaço que os militares ocupam num país como o Brasil, né, que tem uma trajetória de influência do militarismo, né? Então, também tem essas especificidades nesse argumento tradição. No ressentimento, já é uma ideia de um sentimento, né, que fala sobre que o passado seria melhor e a pessoa se ressente pelo presente que ela está, e que esse ressentimento ele pode ser visto por duas óticas. Uma numa ideia de perda de privilégios, que o Andy Brown também vai comentar numa ideia de destronamento de homens brancos, cis, mas também a gente pode pensar, especificamente nessas entrevistas que a gente está analisando, e que a maioria, por exemplo, são mulheres, a gente pode pensar numa perda de direitos mesmo. Então, num cenário de crise climática, econômica, política e social, numa precarização do trabalho, precarização especificamente do trabalho docente, e uma individualização da vida, esse ressentimento também pode aparecer. Aí a estrutura do TCC, ele ficou em 4 capítulos, os 3 primeiros é justamente aquilo que eu falei agora, mais ou menos, claro, conseguindo abordar de uma forma mais específica naquilo que eu comentei, mas o 4º e o último capítulo, que é o que agora eu vou me debruçar nesses últimos minutos que eu tenho, ele vai, de fato, analisar as entrevistas. Então, vai analisar o que aparece nesses excertos de resgate da ordem social. E, a partir da análise temática, eu vou separar em 3 grandes temas que vão aparecer nesses discursos que eu analisei. Então, o primeiro tema é uma ideia, quando a gente faz uma análise sobre o passado, de uma ideia de atual decadência da educação. O primeiro excerto que eu trouxe aqui, ele vai explicar alguns desses pontos. O professor, todos esses nomes eles são fictícios, né? O professor Fabrício comenta. Porque até os anos de 1970, a gente tinha muito menos escola pública, ela não era universalizada. Meu pai estudou uma escola pública e fez odonto aqui na Federal. E o ensino foi universalizado, mas a escola pública perdeu uma importância na sociedade, né? A ideia, assim, do respeito à instituição, do respeito ao profissional, precisava ser recuperado. Então, o que a gente vê é uma ideia de que o ensino, por ter sido universalizado, ele baixou a sua qualidade e ele perdeu a sua importância. Também a gente percebe justamente essa ideia de ressentimento, né, que se tem hoje o profissional, por exemplo, o pai dele fez odonto, ele vira professor, numa categoria em que ele percebe que não tem respeito, socialmente não há respeito a essa categoria, né, então uma ideia de um ressentimento de perda de um espaço, né, de prestígio. Então, essas são algumas das ideias da decadência da educação. Mas tem outras que elas vão um pouquinho além dessa ideia do que foi universalizado o ensino. Por exemplo, o segundo excerto que fala: a gente não pode fantasiar que todo aluno vem para a escola para estudar. Então, a gente tem que ajudar quem está remando no barco. O papel da escola, a inclusão, a socialização, o nome disso é parque de diversão. A escola virou um grande parque de diversão, comentado pela professora Fátima. Então, aqui, eu vou chamar de pedagogias permissivas, aquilo que a professora aqui comenta enquanto um parque de diversão, é a ideia que as novas pedagogias, não necessariamente tão novas assim, mas que esse novo lugar que eles veem, né, que a educação tem hoje, da socialização, da inclusão, de ser universalizado, na verdade, é aquilo que é responsável por os alunos se tornarem disciplinados, por a gente não ter respeito àquela instituição, por não ter respeito ao profissional, e no caso aqui a gente está pegando falas de professores, né? Então, a gente percebe que essas pedagogias permissivas, elas são lidas por esses sujeitos como um parque de diversão, né? São lidas como um espaço que é o grande responsável pelas dificuldades que eles enfrentam em sala de aula. E não aquilo tudo que a gente comentou lá no início, como a precarização do trabalho, a responsabilização docente, a falta de perspectiva da juventude diante de uma crise econômica, política, climática. Então, eles têm um diagnóstico diferente daqueles mesmos problemas que são enfrentados hoje em sala de aula. O terceiro excerto, na ideia de decadência da educação, fala: hoje, infelizmente, muitos brasileiros não gostam do Brasil, não tem amor à pátria, e aí tu pega, antigamente você jurava a bandeira todo dia, né? Eu já tive contato com crianças aí de 10 anos que não sabiam o hino nacional, e aí, me desculpa, mas é só uma música? É só uma música, mas pede para ela cantar um funk e ensina a rebolar, ela sabe de cor e salteado, ou seja, não é a música, o problema é que é um princípio, talvez. E aí chega na grande coisa que eu vou comentar a partir das outras 2 categorias, que é a ideia da tradição como resolução dessas pedagogias permissivas, desses desafios na educação, a tradição, talvez como forma de solucionar o que eles veem como decadência da educação. E aí, a tradição aqui pode ser percebida enquanto práticas cívicas, né, a cantar o hino nacional, o amor à pátria enquanto sinônimo de boa educação. E também algo importante, quando a gente discute a defesa cívica, a ideia de que há um princípio,
né? Ou seja, ela é essencialista, ela não é historicizada, ela é neutra. O civismo, a educação cívica, ela vai ser neutra, vai ser por si só, já sem contexto, né? Sem historicidade, sem um local exato em que ela é construída, né? E também existe um grande fator moral nesses discursos, né? Quando fala, por exemplo, o funk ensina a rebolar, aqui a gente está colocando um princípio moral, uma limitação de sexualidade, tem uma questão de gênero muito colocada também, quem rebola num funk, né? Então, tudo isso é construído e acaba que essa ideia de decadência da educação, ela constrói essa ideia de tradição moralista e também cerceadora dos estudantes e dos próprios professores. A segunda temática, ela é a ideia de indisciplina do estudante e a impotência do docente diante da indisciplina. Então, primeiro, esse eu comento. Hoje, o professor não pode, ele está de mãos atadas. Ele não pode berrar porque é assédio moral. Ele não pode tocar porque aí tem um físico. Ele não pode mais entrar de castigo. O que não há hoje são consequências. Eles simplesmente fazem tudo e nós não podemos fazer absolutamente nada. Acho que o texto ele é meio autoexplicativo nessa ideia do que significa impotência. Então, as dificuldades, elas acabam sendo lidas como responsabilização dos estudantes, dos desinteresse dos estudantes e dos familiares, confunde a autoridade com o autoritarismo, né? Com a ideia de não poder tocar, que aí tem o físico. Então, a impotência do professor, ela é lida sobre essa lente, né? E aí, do docente, né? E aí a indisciplina também, às vezes, ela é percebida também como essa questão de pouco tempo que os professores têm para poder lidar com ela. Por exemplo, nesse segundo excerto. A gente tem aquela visão que a direção era um ambiente de autoridade. E que a criança ia chegar lá, ia ter uma conversa e talvez ia ter um pouco mais de respeito. Só que como é muito sobrecarregado, a gente não pode fazer isso aqui. Porque se a gente manda para lá, não adianta. Não vão ser atendidos. Vão ficar lá esperando horas e horas e subindo pelas paredes. Então, apesar de ter essa leitura da impotência, ela também muitas vezes é ligada com o que de fato acontece hoje, que é uma sobrecarga do docente, da docência, né? E dos diretores também e gestores. O último, então, a partir desse discurso da decadência da decadência da educação e da indisciplina do estudante, é que o civismo e a militarização vai surgir como uma solução. Primeiro excerto comenta. Quando o programa começou, o programa, no caso, o PECIM, né, o Programa das Escolas Cívico-Militares, resgatou muito desses valores, então a disciplina, o civismo, né? Alunos que a gente tinha como indisciplinados mesmo, com problemas familiares assim, as famílias se surpreenderam muito pelo fato deles mudarem até a conduta em casa, também o comportamento. Então, assim, foi muito positivo, né? A gestora Flávia comenta isso. Então, o PECIM, a militarização a partir do PECIM como uma solução, também porque ele dá mais recurso financeiro, recursos humanos e garante o respeito, né? A partir dessa ótica do autoritarismo e não da autoridade. Mas não só o PECIM é visto como possibilidade de militarização. As escolas, a ideia de educação moral e cívica também ela é percebida como uma ideia do retorno, né, dessa disciplina, dessa matéria, como militarização e solução. Aí o outro excerto. Eu acho que a filosofia e a sociologia poderiam sair também, porque eles não contribuíram em nada. Para você chegar nesse nível que a filosofia e a sociologia tem, né, a gente vai ter que ir lá na universidade, vamos dizer política, enfim. Mas no ensino médio, eles estão ocupando outra função. Eu voltaria para a educação moral e cívica, que é para ensinar o cidadão nada a ver com política, ou com correntes de pensamento, e sim em como ser um cidadão com direitos e deveres. Esse da professora, acho que também comenta justamente esses aspectos sobre neutralidade, que o militarismo teria, né, sobre o espaço que a escola ocupa. Que a gente pode pensar na mudança de perfil de uma escola cidadã para uma escola cívica, então o civismo nesse papel, e aí resgatando aquilo que foi no passado, uma ideia do que era a educação moral e cívica, o que eram as escolas no período em que ela existia. Para finalizar, então, as considerações finais, o meu problema de pesquisa, um deles era se a categoria resgate da ordem social dava conta de explicar isso que a gente estava analisando. Eu argumento que não, porque, primeiro, a ideia de resgate pressupõe um passado real a ser resgatado, e o que é percebido, porque resgate é algo do passado, um resgate de um passado, então, real, e eu percebo, a partir dos excertos, que os entrevistados, né, eles não necessariamente estão fazendo menção a, de fato, um passado que existiu, e sim uma ideia nostálgica, uma ideia construída de um passado. Então, eu vou argumentar que talvez remissão seja um termo que melhor explica, a partir de uma ideia de que remeter, o verbo remeter, né, remeter a algo, não necessariamente remete ao passado, remete a algo que existiu, e também uma ideia de que remissão em estudos clínicos tem essa ideia de um alívio sem resolver a causa original.
Então, que é um alívio que os professores têm quando percebem esse cenário tão difícil na educação, colocar a culpa nos alunos, colocar a culpa numa falta de autoritarismo. Então, essa é a ideia da remissão. E se remetem ao quê? À tradição e ao civismo, como eu acho que já é explicado bem a partir dos excertos. Para finalizar, só queria ler esse último trecho que foi escrito na minha monografia, que também é para dizer por que pesquisar sobre conservadorismo, né? Por que analisar esses discursos. Explicar as bases simbólicas que sustentam discursos de tradição e civismo permite desnaturalizar suas pretensões de neutralidade, evidenciando os efeitos que produzem na manutenção de hierarquias, exclusões e práticas autoritárias no interior da escola, bem como contextualizá-los de forma ampla. Nesse sentido, esta monografia também reforça meu compromisso ético, enquanto pesquisadora e futura docente, a analisar criticamente tais narrativas, não para reproduzi-las ou julgá-las sem estar atenta às suas especificidades, mas para contribuir com práticas pedagógicas que ampliem a participação democrática, o respeito às diferenças e a construção coletiva de alternativas. Aqui as referências e meu agradecimento. Muito obrigada, Luísa, pela apresentação. Passo de imediato para Iana, foi o que a gente combinou. Então, Iana, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui, por aceitar o convite, e queremos te ouvir. Bom, então, primeiramente, bom dia para todo mundo que está aqui presente. Várias pessoas para ver a Luísa, coisa boa, né? Uma sala virtual cheia, sempre bom. Bueno, eu fiz um parecer escrito, que para não me perder muito em questão de tempo, inclusive, mas eu vou lendo e vou fazendo alguns comentários junto, assim, né? Então, quero primeiro agradecer muito o convite por estar aqui compondo essa banca, né? Tanto da Carol quanto da Luísa, é muito bom estar aqui e poder conhecer a Caroline também, estar aqui compartilhando esse espaço. Acho que é sempre bom a gente se conhecer, né? E ampliar as nossas redes de pesquisa e de afeto, né? Então, bom. Eu quero dizer, primeiramente, que a monografia de conclusão de curso de Luísa Ribeiro Moraes, orientada pela professora doutora Carolina Passiviti, intitulada Como o Conservadorismo Articula o Passado, Tradição e Ressentimento nos Argumentos Conservadores, sobre Educação em Florianópolis, Santa Catarina e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aborda uma temática extremamente atual e pertinente no campo dos estudos sobre educação e conservadorismo no Brasil contemporâneo. Trata-se de um tema central para as análises críticas da educação na atualidade, especialmente para pesquisadoras e pesquisadores que investigam as articulações entre política, cultura e projetos educacionais conservadores. Claro, eu estou falando também, obviamente, de um lugar que é muito meu, né? Assim, de quem pesquisa essas questões e de quem entende que essas questões são importantes, talvez em outras pessoas, mas é por isso que a gente convida a banca, que a gente sabe que vai ajudar a gente, né? Vai criticar também, mas que vai ajudar, porque, claro, eu entendo que essa temática é importante, porque é a temática que vem pesquisando desde 2017, né, de forma mais aprofundada, mas acho que ela ajuda muito para outras pesquisas também, que não tratam especificamente sobre o tema, mas que trazem um contexto que não tem como a gente ignorar quando a gente trata de educação na atualidade, que é o avanço do conservadorismo, que tem impactado de diversas formas, né, o fazer docente, a educação, inclusive o sentido de educação na atualidade, né. Então, eu inicio este parecer destacando a satisfação e a honra de compor essa banca, não apenas pela relevância do trabalho apresentado, mas também pela trajetória da discente. Conforme a própria autora menciona nos agradecimentos, eu tive a oportunidade de ser professora da Luísa, né, no ensino fundamental, no 5º ano, o que torna particularmente significativo acompanhar sua trajetória acadêmica até o momento de conclusão da graduação, né? A gente se reencontrou aí pelos caminhos da vida, literalmente pelos caminhos da vida, né, Luísa? Num momento, assim, de tomando um café na CB, reencontrei a Luísa, perguntei, e aí, Luísa, o que tu tá fazendo, não sei o quê. E a Luísa me contou as pesquisas, eu contei a minha pesquisa, e é isso. A Luísa está aqui, então, com a gente no Coletivo Redes desde então, né? Então, é motivo
de grande alegria e orgulho reencontrá-la agora como pesquisadora, evidenciando um percurso marcado por dedicação, inteligência, perspicácia e compromisso com a produção de conhecimento crítico, características que já se faziam presente desde a sua escolarização básica e que consolidam ao longo da sua formação universitária. A monografia apresentada revela maturidade intelectual e rigor acadêmico. O texto é muito bem escrito, com uma linguagem fluida, coesa e consistente, apresentando todos os elementos necessários e, em muitos aspectos, para além do esperado, em um trabalho de conclusão de curso. Evidencia-se aqui não apenas a finalização de uma graduação, mas uma trajetória já em consolidação no campo da pesquisa, o que aponta para a continuidade desse percurso em nível de mestrado e de doutorado, que eu acho que é isso que a Luísa vai, né, dar seguimento aí na sua vida acadêmica também. O trabalho encontra-se muito bem organizado, com sessões estruturadas. A introdução apresenta de forma precisa o objeto da monografia, situando no interior de uma pesquisa coletiva mais ampla desenvolvida no âmbito do coletivo Redes, além de explicitar de maneira sistemática os objetivos e o percurso analítico adotado. O recorte realizado pela discente é pertinente e bem delimitado, permitindo uma análise aprofundada e consistente. Destaco de forma muito positiva a maneira como a autora documenta e sintetiza o fazer coletivo da pesquisa, né? Assumindo, assim como o próprio coletivo Redes, uma postura contra-hegemônica ao valorizar a construção compartilhada do conhecimento. A apresentação dos procedimentos metodológicos, especialmente no que se refere às entrevistas, aos roteiros utilizados, às escolas e aos sujeitos da pesquisa, é muito bem feita, rigorosa e bem fundamentada. Esse nível de detalhamento é também resultado do envolvimento direto da discente com o trabalho de campo, tendo participado ativamente da realização e análise das entrevistas que compõem o corpus empírico da pesquisa. Eu acho que é muito legal, assim, Luísa, foi muito bonito também poder ler o teu trabalho, né? E ler através do teu olhar o que a gente tem feito enquanto grupo de pesquisa, assim. Acho que tu documenta muito bem ali, né, os passos que a gente foi dando ao longo desses anos, né, no coletivo Redes, de como a gente estruturou a pesquisa, de como a gente fez essa pesquisa, e da tua implicação nela, né? Então, acho que isso, assim, o teu compromisso com a pesquisa e com o grupo de pesquisa está aqui documentado também nesse trabalho, né? Outro aspecto de grande mérito é a explicitação das lentes analíticas utilizadas. A autora demonstra domínio das referências teórico-metodológicas mobilizadas pelo coletivo Redes e, ao mesmo tempo, em que evidencia suas próprias lentes de análise, oriundas especialmente do campo da história, não só, né? Tu usa ali também do campo da filosofia, educação, mas tem aí várias lentes que são mais do campo da história que tu trazes aqui. Essa articulação é realizada de forma muito bem sucedida, enriquecendo a análise e conferindo originalidade ao trabalho. O capítulo 3 merece destaque especial, particularmente o subcapítulo 3.1, no qual a autora apresenta um breve e consistente histórico dos projetos educacionais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E foi muito legal também, Luísa, ler o trabalho e ver que vários dos referenciais que tu usaste aqui são pessoas do coletivo Redes, né? Assim, então, tu usa a Graziela Souza dos Santos para falar do projeto de Porto Alegre, a Bruna para falar das questões de hegemonia, senso comum, né? Tu fala da Catarina de Almeida Santos, então é muito legal, assim, também ver, né, que tu tá atuando com teus referenciais e usando esses referenciais aqui, assim. O subcapítulo 3.2, por sua vez, constitui uma contribuição relevante ao debate do coletivo mesmo, né? Ao trabalho que acho que é algo que tu vem agregar por meio da tua pesquisa ao debate que a gente vem realizando, ao sistematizar a partir das lentes da história as disputas entre memória, tradição e esquecimento no sul do Brasil. Trata-se de um capítulo muito bem escrito e elucidativo, que aprofunda a compreensão sobre os sentidos atribuídos à tradição e ao passado, sendo uma lente fundamental para pensar aquilo que o trabalho denomina inicialmente, depois muda, né, como resgate da ordem social. Eu acho que aqui
tu trazes várias questões de branquitude, né, de racismo, lentes que são caríssimas para os nossos estudos e que, para entender o sul do Rio Grande do Sul, é muito interessante, assim, né, e é muito importante aqui. Então, acho que é algo que agrega bastante. As análises desenvolvidas no capítulo 4 são igualmente consistentes e bem articuladas. Destaco em especial a escolha dos títulos dos subcapítulos, construídos a partir de excertos das falas das pessoas entrevistadas, né? Recurso que fortalece a análise e confere potência interpretativa ao texto. Acho que tu está tão apropriada, né, das entrevistas, dos teus referenciais, que isso se destaca, inclusive, nos subtítulos que tu vai escolhendo, né? Tu escolhe ali frases que são emblemáticas das pessoas que foram entrevistadas e que sintetizam efetivamente aquilo que tu está trazendo ali, né, nas tuas análises, nos teus subcapítulos, né? A leitura da monografia também provocou reflexões importantes que extrapolam o próprio trabalho, em especial a discussão em torno da noção de resgate da ordem social e sua articulação com os conceitos de remissão à tradição e ao civismo que instiga o debate teórico, né? Bom, e aí eu acho que está super bem a tua questão ali final, né, que tu trazes a questão da remissão, mas não sei, e aí não é uma questão aqui que eu estou falando para vocês mudarem no trabalho, viu, Carol e Luísa, assim, não é isso. Eu só não sei se precisaria essa mudança. Eu acho que ela se justifica, eu acho que ela está bem fundamentada, e eu não estou falando isso desde um ponto de vista que poderia ser do apego da categoria, porque já que foi uma categoria que a gente criou, não é isso, porque eu acho que é ótimo a gente mudar. Mas eu digo porque, agora tu falaste também na tua apresentação, né, Luísa, essa questão da remissão como algo também que vem de um campo clínico, assim, mais, né, da psicologia, né, da psicoterapia, que tá bem, eu acho que tem uma questão, mas e aí tu usa mais o resgate desde o ponto de vista do dicionário, né, tu usa essa questão. Mas eu acho que o resgate, ele também tem algo que pode ser do que não foi efetivamente vivido. A gente, às vezes, resgata uma memória, como tu mesmo traz a ideia de memória, né? Uma memória que muitas vezes a gente inventa, né? No sentido não da invenção pura, mas que é uma memória, e vocês do campo da história sabem melhor do que eu sobre isso, né? Talvez eu esteja falando muito mais de um campo aqui da psicologia, assim, mas que traz, às vezes a gente tem uma memória que ela é aquela que fica, mas não necessariamente a que a gente viveu, né? Na concretude, né? Mas ela é um simbólico daquilo que a gente viveu. E eu acho que o resgate também traz isso, né? Resgata aquilo que a gente acha que simbolicamente a gente viveu, né? Mas eu não vejo também um problema em usar remissão. Eu acho que pode ser também. Eu acho que a remissão também fica bem, também traz essa questão da tradição, do civismo, que eu acho que é onde toca mais essa questão do resgate da ordem social, né? Então, assim, não quero dizer com isso que, primeiro, eu deixaria como tá, eu acho que o debate está bem lá no final, talvez eu falasse um pouquinho mais, eu me estendesse um pouquinho, trouxesse um pouco mais de detalhamento sobre isso, porque eu acho que também ele está muito no final, né? E, assim, é uma questão importante, né? Uma questão bastante central ali na tua proposição final. Então, talvez detalhar um pouquinho mais isso, assim, né? Trazer outras questões também de dizer por que não o resgate mais, né? Não só a partir do dicionário, mas de outras questões também. Então, acho que só detalhar um pouco mais ali o final. Mas eu quero dizer que não compromete de maneira nenhuma a qualidade do trabalho, né? Ao contrário, acho que evidencia a capacidade de provocar novas perguntas e caminhos analíticos, inclusive no âmbito das reflexões coletivas do nosso grupo de pesquisa. Eu já estava, em relação a outras categorias, pensando isso, mas o teu trabalho, Luísa, me fez pensar também que talvez, diferentemente de outros temas que a gente tenha no trabalho, o resgate da ordem social, ele é uma expressão de como se dá
o conservadorismo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, assim, ó, porque nos teus subcapítulos tu vai mostrando que, por exemplo, tem lá uma questão relativa à qualidade, né? O resgate em relação à qualidade, porque falta qualidade na escola, né? Então, é uma ideia de que antes tinha qualidade, atualmente não tem qualidade. O resgate da ideia de disciplina, porque antes tinha disciplina, atualmente não tem disciplina. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que são temas, e isso é muito mais para a nossa pesquisa do que para ti, mas eu quero dizer que teu trabalho me provocou a pensar isso, que talvez sejam de ordens distintas, né? Uma coisa é quando a extrema-direita, quando o conservadorismo diz, a gente quer disciplina. Disciplina é uma coisa por si só, é um conteúdo por si só. A gente quer qualidade, né? Mas quando a gente diz a gente quer remissão à tradição e ao civismo, ou resgate da ordem social, a gente quer em relação a alguma coisa, né? A gente quer que volte à qualidade que não existe mais. Então, eu acho que elas são de ordens distintas, o que não diz nada sobre o teu trabalho, isso. Diz sobre uma reflexão que me provoca a partir do teu trabalho, né? Fiquei pensando isso, até falei nas reuniões das coordenações agora, da última vez, dizendo, eu acho que a gente vai ter que repensar algumas questões, né? Bom, mas dando seguimento ao parecer aqui, e já estou finalizando, eu só quero dizer que eu tenho observações bastante pontuais. A primeira é na página 58, que eu acho que tu fala alguma coisa, eu tenho que abrir aqui deixa eu só olhar onde é que está. Na página 58, tu fala alguma coisa de segurança, para segurança dos entrevistados, alguma coisa assim. Deixa eu abrir ele aqui. Tá, na página 58, tu diz assim, pelo mesmo motivo, bem no início da página 58, pelo mesmo motivo, a segurança dos entrevistados, eu não traria segurança, eu traria a ideia de anonimato, né? Então, não é pela segurança, é sim pelo anonimato dos e das entrevistadas ali, né? Então, essa questão, assim. Na página 70, tu tem uma frase que tu diz que as pessoas são embaladas pelo senso comum. Eu acho que teve uma questão de digitação aqui, eu não sei se foi, mas tu diz lá na página 70, deixa eu achar aqui. Peraí, que eu vou botar um Ctrl F aqui, que eu acho que é mais fácil. Tu diz assim... Talvez, bem no primeiro parágrafo, talvez não seja a intenção das entrevistadas defender esse projeto de patriotismo excludente, inclusive como comentado no primeiro e no segundo capítulos dessas monografias. As pessoas são contraditórias e embaladas pelo senso comum. Eu acho que não é embaladas, né? Não entendi. Se é, acho que precisa explicar, porque acho que não... Tem alguma coisa, acho que foi de digitação aqui, não sei. Na 76, aí sim eu acho que tem uma questãozinha que não é difícil de resolver, mas eu acho que precisa mudar o tom, que foi a única vez, Luísa, que eu achei assim, que eu quero dizer que o tom aqui, ele me parece excessivamente assertivo ao julgador nesse caso, tá? Eu acho que tu não faz isso no resto, mas eu acho que aqui tu faz o seguinte, bem no início da 76, se referindo à frase, a um excerto da professora Penélope, tu diz assim, novamente é um diagnóstico correto ao pensar nos baixos índices de presença e em como a escola não vem cumprindo as expectativas dos estudantes. Mas a professora engana-se ao entender que projetos com outras expressões, para além do escrito, como a dança e a música, necessariamente significam pedagogias menos desafiadoras e, por isso, culpadas dos problemas atuais. Aí, frase, acerta de um diagnóstico, equivoca-se na análise, né? Eu fiquei, meu Deus, que dura, Luísa, né? Ela não foi, assim, a monografia inteira, aqui ela vem e, coitada dessa professora, assim, tudo bem, eu entendo, eu só acho que o tom pode ser outro, que não foi o tom da monografia inteira, assim, acho que fica, às vezes, pesado a gente dizer uma coisa assim, em relação a uma professora que está lá no meio do caos também, né? Então, acho que, né, para ser, enfim, acho que mais... coaduna mais com a tua forma de escrita, inclusive. E, por fim, dizer só do uso da linguagem não sexista, Luísa. Acho que isso, né, tem, assim, vários momentos que tu tá usando
o masculino como universal. Né, em vários outros momentos, não, assim. Então, eu arrumaria isso. Acho que o uso da linguagem não sexista também é importante, assim, pra gente, né? Ainda mais uma mulher escrevendo, né? Sei que é uma mulher feminista, então acho que é bom trazer isso para o trabalho também. Então, por fim, eu reitero meus parabéns à discente e à orientadora pelo excelente trabalho realizado. Trata-se de uma monografia muito bem escrita, instigante e prazerosa de ser lida, da qual aprendi significativamente. Manifesto minha satisfação e orgulho em participar, especialmente dessa banca, e em acompanhar mais uma vez um pouco da trajetória acadêmica da autora, cuja atuação como pesquisadora já se mostra extremamente relevante e promissora. É isso, muito obrigada e parabéns. Muito obrigada, Iana. Geralmente eu fico me questionando se nesse momento é melhor eu passar para a resposta da pessoa avaliada, ou se mas se eu conheço bem as duas aqui, eu acho que vai dar uma liga interessante se a gente for direto para a Caroline Bauer mesmo, e depois a Luísa aí pode juntar os dois argumentos e ver como é que fica, né? Muito bem. Então, muito obrigada mais uma vez, e Ana, obrigada, Caroline, por aceitar estar numa banca de trabalho orientado por mim novamente, e a palavra é sua. Tá bem, obrigada, Carol, boa tarde a todas as pessoas. Caroline e Luísa, obrigada pelo convite. Me sinto duplamente honrada, primeiro pela possibilidade de ler e avaliar teu trabalho, Luísa, de estar hoje aqui debatendo contigo, mas também por querendo me representar como Lupa aqui, né, sabendo que o Lupa foi tão importante na tua trajetória, né. Então, acho que isso é um afeto bastante caro para a gente, né, saber da tua passagem pelo nosso laboratório, ao mesmo tempo também que fico bastante emocionada em saber desse vínculo teu com a Iana também, essa conexão de dois momentos diferentes ao longo da tua formação, isso se estar presente aqui hoje, né. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu gostei muito de ler o teu trabalho, eu confesso que no primeiro momento eu levei um susto em relação à extensão dele, eu dei uma xingada na Carol em função disso, tá? Mas ao longo da leitura se mostrou um trabalho extremamente agradável de ser lido, enfim, tu tens uma escrita que é uma escrita que, embora em alguns momentos ela possa ser um pouco repetitiva, tudo, eu entendo isso como uma reiteração do teu argumento, né? Então, enfim, é uma questão de estilo e plenamente aceitável e tudo mais. Também queria te parabenizar justamente pelo fôlego, né, de desenvolver um trabalho tão extenso e com questões tão densas, né, que evidentemente cumpre todos os requisitos que se espera para uma monografia de conclusão de curso, a não ser a extensão, tá? Enfim, eu não imagino quantas páginas terminará a tua dissertação de mestrado, que saca a tese de doutorado, né? Enfim. Mas, então, é isso, eu acho que o teu trabalho cumpre todos os requisitos necessários, tu demonstra com muita vantagem as qualidades que se espera de uma pesquisadora e de uma professora de história e de alguém que articula, né, ensino e pesquisa, o que também deve ser bastante valorizado. Então, já antecipo a questão da tua aprovação, do teu conceito, que é um conceituado, do meu ponto de vista. E tudo que eu vou trazer aqui, Luísa, para ti, evidentemente, eu não vou te cobrar por coisas que tu não pretendeu fazer, imagina, isso não é, de forma alguma, meu papel aqui na banca, mas eu gostaria de te trazer alguns elementos que podem te ajudar no futuro a complexificar algumas questões que tu trouxeste. Porque como tu mobilizaste muitas categorias e tu abriste muitos caminhos possíveis, em alguns momentos eu acho que houve uma maior atenção para algumas coisas e um pouco menos para outras, né? Então, o teu trabalho ele tem uma montanha-russa, às vezes, um pouquinho assim, nos conceitos, que, novamente, não é um demérito em função
do que a gente espera de um trabalho de conclusão de curso, mas pensando nessa questão do amadurecimento intelectual, acho que algumas coisas vão te ajudar bastante. Então, assim, para a versão final do trabalho, eu teria só 2 coisas que eu gostaria muito que fossem modificadas, tá? Que fica como uma recomendação, assim, veemente para que elas sejam feitas. O restante não é nada para o TCC, tá? Então, são recomendações daqui para a vida, tá? Então, a não ser, então, essas 2, assim, que daí eu vou no momento certo, eu vou fazer menção a elas, tá? Eu organizei aqui a minha fala em 4 momentos diferentes, cada um deles é uma remissão a uma parte do título do teu trabalho, tá? Então, assim, teu título é um título que dá conta do que tu fez, logo eu vou decompor o teu título a partir e vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões, tá? Então, começando com como o conservadorismo, que é a primeira parte do título, tá? Eu fiquei um pouco encucada com a definição do Michael Apple do conservadorismo e dessa questão dessa comunidade conservadora e tudo mais. Por quê? Porque a definição dele está relativamente desatualizada, pensando esses movimentos de extrema-direita mais contemporâneos, principalmente depois de 2008. Eu acho que a gente vive uma especificidade relacionada a essa extrema-direita, alt-right, far-right, tudo, que pelo período de produção do Michael Apple não encaixa. Tu fizeste uma atualização, trazendo alguns outros elementos para a gente entender essa contemporaneidade, mas eu acho que algumas coisas precisavam ser revistas dentro dessa noção, principalmente da noção de conservador/conservadorismo. Tá? Já vou voltar nisso. Então, eu acho que 2 leituras super importantes, assim, para fazer essa atualização são os trabalhos do Odilon Caldeira Neto, tá? Que, enfim, tem se dedicado muito ao estudo dessas ditas, entre muitas aspas, novas direitas, e uma obra que é uma obra relativamente de divulgação, mas ela faz muitas remissões a trabalhos, então, de mais fôlego, que é o Dicionário dos Negacionismos no Brasil, inclusive, que trabalha com conceitos que tu trabalhas também, né? Então, eu acho que é uma obra importante para te fazer algumas apropriações para o teu trabalho, tá? Dito isso, vou compartilhar contigo um segundo incômodo em relação a essa definição do Apple, né? Eu tenho dúvidas se isso que é chamado de conservadorismo na pesquisa e no teu trabalho especificamente é conservadorismo ou se chama reacionarismo. E são 2 conceitos que eles podem ser utilizados como sinônimos, mas se a gente trabalha com uma bibliografia mais específica, a gente vai entender uma sutileza. O conservador, ele tenta, de alguma forma, manter um status quo. Então, a gente pode falar de conservadorismos a partir de uma ideia de uma permanência. Agora, o reacionarismo, ele vem de uma oposição a algo. Então, digamos, se a gente fosse pensar em governos no espectro político, tu tem um governo conservador que se mantém. Mas tu tem governos reacionários que se contrapõem a projetos progressistas. Tá? Então, eu acho que, inclusive, pelas questões que tu trazes no teu trabalho relacionadas a ressentimento, o conceito de reacionarismo me pareceria mais apropriado do que o de conservadorismo. Os reacionários são conservadores, mas nem todo conservador é reacionário. Então, eu acho que tem uma sutileza aí que seria importante de ser considerada, tá? Sobre a noção de modernidade, de modernização conservadora, eu acho que tem a ver um pouco também com essa leitura que o Apple faz sobre um projeto de desenvolvimento de sociedade, tudo que tem muito a ver com teorias desenvolvimentistas dos anos 50 e 60,
esse próprio conceito de modernidade conservadora aparece para a ditadura de 64, é utilizado pelo Rodrigo Pato de Samota. Então, enfim, eu fiquei implicada com ele, não é contigo, eu fiquei implicada com o Apple, tá? Assim, enfim. E, por fim, ainda pensando essa questão do conservadorismo, eu acho que tu foste ótimo trazendo a Wendy Brown, discutindo essa questão do neoliberalismo e da tradição, acho que foi excelente em relação a isso. Eu acho que uma leitura complementar à da Wendy Brown é do último livro da Nancy Fraser, O Capitalismo Canibal, tá? Eu acho que esse livro vai te ajudar também a pensar em algo que é muito particular do teu trabalho, tá? E acho que isso, Luísa, assim, é um super cuidado para se ter daqui por diante, assim. Dentro dessa interpretação de neoliberalismo, a partir dos referenciais que tu trazes, né, da Wendy Brown, principalmente, o neoliberalismo não é uma governança / governamentalidade / racionalidade que se limita ao espectro político da direita. Considerando o neoliberalismo como essa razão que atravessa o mundo inteiro, ele também está presente dentro do espectro da esquerda, né? Então, eu acho que a Nancy Fraser traz uma dimensão de capitalismo, então, desculpa, de neoliberalismo, que está mais associada com esses valores daí que a gente colocaria dentro do espectro político da direita, né? Exploração, expropriação, enfim, todas essas dinâmicas do mundo do trabalho e tal, tá? E isso vai fazer com que eu remeta depois para uma questão lá das entrevistas, tá? Então, por enquanto, era isso que eu queria falar dessa primeira parte do conservadorismo. A segunda questão, que é como o conservadorismo articula sobre o passado, tá? Ao longo da leitura do TCC, eu fiquei um pouco em dúvida se o teu trabalho ele fazia realmente um estudo sobre os usos do passado. E eu acho que não. Eu acho que tu trazes muito bem essa noção do tradicionalismo como uma questão contextual, de tu inserir nessa cultura e nessa identidade esses depoimentos, essa experiência docente, tudo do qual está sendo analisado, né? Eu acho que nos teus depoimentos, pelo menos, tu consegue demonstrar que essas pessoas, elas articulam um antes e um depois. Mas essa articulação de um antes e um depois se dá a partir da experiência delas, não de um evento preciso que tu possa dizer, olha, nesse passado aqui, durante a ditadura, eu fui feliz, hoje, no presente, não é. Então, assim, não tem um marco histórico específico que essas pessoas constroem um antes ou depois. Elas mobilizam suas próprias experiências para dizer uma coisa sim, outra coisa não, tá? Então, eu acho que não existe um uso do passado. O fato das pessoas entrevistadas mencionarem o passado é diferente de articulá-lo ou de usá-lo com algum caráter político, né? Que é mais esse sentido que quando a gente fala sobre usos do passado. Então, a minha primeira sugestão, assim, de questões de reformulação mesmo, né? Lembrando que são só duas coisinhas, assim, eu sugeriria que tu retirasses essas menções no trabalho quando falas uso do passado. E aí falas, né, menciona o passado, ou usa o passado para marcar um antes e um depois, mas não um estudo sobre os usos do passado, porque, pelo menos nos trechos que tu traz da entrevista, não é isso que aparece, tá? Bom, então, tradição e ressentimento agora, tá? Eu acho que na maior parte do teu TCC, quando tu falas isso, em tradição e ressentimento, tu tens um cuidado bem grande de fazer uma diferenciação entre o que é o dito hegemônico e aquilo que enfim, são
entre muitas aspas, né, os dissidentes. Mas em alguns momentos, Luísa, tu dá umas pequenas escorregadinhas, tipo assim, na página 33, tu fala tradição sulista. E eu acho muito difícil a gente pensar uma coisa tipo tradição sulista, né? Tradição sulista de quem, sabe? Sulista de onde? Então, eu acho que, enfim, embora, novamente, a gente possa pensar uma hegemonia em relação a isso, ainda assim é complicado, né? Se a gente está tentando romper com essas coisas, não vamos reiterá-las, né? Assim como tu também fala na página 36, cultura e identidade sulista, assim. Coitada da Carol, né? Enfim, uma paranaense, tudo entrou no meio aqui do nosso meio sulista aqui, gaúcho e tal. E aí, por isso, Luísa, eu vou te dar uma sugestão. Se tu achar que é pertinente agora para o trabalho, beleza, se não, fica daqui para diante também, de fazer uma diferenciação entre sul-rio-grandense e gaúcho. E tu utilizar a noção de gaúcho quando tu fores falar dessa tradição, e sul-rio-grandense quando tu quiseres falar de um gentílico. Tá? Então, tipo, sul-rio-grandense, pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul. Gaúcho, quem cultiva essa tradição, enfim, que remota esse passado, etc, etc. Tá? Também fica como uma sugestão, se tu fores desenvolver essa categoria de ressentimento, que eu acho bastante interessante, tu tentá-las aproximar de uma questão de nostalgia, tá? Eu acho que a noção de nostalgia, ela é bem importante aqui dentro dessa ideia de um passado idílico, e como que essa não concretização desse ideal, desse sonho, enfim, tudo, ela gera uma questão nostálgica na pessoa. Em algum momento do teu trabalho, tu fala em melancolia. Gosto também, acho que a categoria funciona, porém, para a gente tentar não cair na questão patológica, né, de pensar, tipo, a patologia, então, quanto uma enfermidade, fala nostalgia, e eu acho que nostalgia dá conta, inclusive, desse caráter que a melancolia tem, que é a perda de uma coisa que não se sabe muito bem o que é e tal, mas que implica no sujeito, tá? Implica o sujeito. E aí eu vou para a última parte. Posso falar mais 5 minutinhos, Carol? Tranquila? Deve. Tá. Tá bem. E aí a última parte, né, que são os argumentos conservadores sobre educação em Floripa e Porto Alegre, tá? Como sugestão, não é sugestão obrigatória, tá? Eu sugeriria, então, uma pequena modificação no título e nessas outras menções, quando diz assim, sobre educação em Floripa e Porto Alegre, para deixar um pouquinho mais preciso, que é argumentos conservadores em comunidades escolares de Floripa e Porto Alegre. Porque sobre educação aqui poderia ser, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e Florianópolis. Então, para deixar mais explícito que se trata de opiniões emitidas por comunidades escolares de Porto Alegre e de Floripa, tá? E pode parecer um preciosismo isso, mas é um comentário que eu gosto muito de fazer, Luísa, porque as pessoas vão tomar contato com o teu trabalho a partir de palavras que elas colocam nos mecanismos de busca, e por isso o teu título e o teu resumo tem que ser o mais direto e com as palavras mais precisas do que tu queres fazer para que ele seja encontrado. Até mesmo porque as pessoas vão dar seguimento na leitura do teu trabalho pelo que tem no título e no resumo. E, tipo, elas não vão continuar lendo tantas páginas para verem se é aquilo ou não que elas estão buscando, né? Então, eu sugiro essa pequena precisão aí no título para que as pessoas saibam que tu estás lidando com argumentos que foram dados nesses contextos escolares, tá? E assim, só uma pequena observação aqui, gente, para quem está nos assistindo, todas essas coisas que a gente está debatendo com a Luísa, tá tudo bem, tá? Tá tudo funcionando super bem, é isso mesmo, esse momento, tá? Enfim, por isso que essa questão até no final de dizer, no início de dizer que tá tudo certo, mas esse é um procedimento normal, tá? Tá tudo sob controle aqui.
Aí, Luísa, eu entro na segunda questão que eu acho que seria a minha recomendação veemente de uma correção, tá? Compartilho contigo toda a raiva possível do mundo contra as escolas cívicos-militares, enfim, e não vou passar pano nenhum em relação a isso. Tem razão, tem correção e tudo mais. Mas tem um pequeno detalhe. Elas não estão vinculadas com as Forças Armadas. Do meu ponto de vista, tu fizeste uma associação entre Forças Armadas, militarismo e militarização. E a gente consegue vivenciar militarismo e militarização sem a presença das Forças Armadas. E tu falas isso no teu trabalho, porque as escolas cívico-militares, elas podem ser de polícias militares, elas podem ser associadas com bombeiros, elas podem ser associadas com outros grupos que não as Forças Armadas. Então, isso precisa de correção, tá, Luísa? Então, assim, e aí até achei, tinha uma parte ali que tu começa a buscar o histórico das Forças Armadas intervindo em diversos momentos dentro da história do Brasil, super correto e tudo mais, assim, mas tu deu, sei lá, usou, enfim, um canhão para matar uma mosquinha, sabe? Assim, não precisava tanto, assim. Então, é isso, tá? Não é um projeto vinculado ao Exército, não é um projeto vinculado às Forças Armadas em si, é um projeto que dissemina o militarismo na sociedade, tá? E isso é um valor que acho que é importante de ser trabalhado, tem tudo a ver com essa questão da disciplina que tu está abordando, mas a gente não precisa de Forças Armadas propriamente dito para ter um militarismo, né? Então, acho que isso é importante de destacar no teu trabalho, tá? Tem um elemento, e eu não encontrei essa referência, eu vou me dedicar a buscá-la e te passar em algum momento para mais adiante. Eu achei interessante tu indicares as especificidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para tentar entender esse conservadorismo / reacionarismo, trazendo elementos identitários, né? Então, da formação, da identidade desses dois estados. Não é um porém. Mas, enfim, não, também não é um mas. Agregaria a teu argumento trazer alguns argumentos do ponto de vista do desenvolvimento econômico / capitalista desses estados, né? E é isso que eu queria te dizer. Tem um trabalho, qual eu não encontrei, que faz um estudo sobre a relação do conservadorismo em Santa Catarina com o processo do desenvolvimento do capitalismo no final do século XIX. Santa Catarina, diferentemente dos outros estados do Brasil, que traz algumas particularidades, né, do estado, não se desenvolveu a partir da plantation, né, das grandes plantações, tudo, mas das pequenas propriedades de terra, né, de pequenos proprietários. E isso fez com que aquela lógica, somada, né, enfim, com a questão da imigração alemã, daquela lógica da ética protestante luterana, do empreendedorismo de si, da pessoa que não depende do Estado e que não depende de mais ninguém, a não ser da sua própria mão de obra para prosperar na vida. Então, é muito interessante como é que esse pesquisador, que, enfim, isso meu nome, fez essa correlação entre o processo, então, do desenvolvimento do capitalismo em Santa Catarina até conformar, então, essa identidade conservadora do Estado, né? Então, eu já falei anteriormente sobre essa questão, então, dos professores não necessariamente fazerem uso do passado, professores e comunidade escolar, né, fazerem uso do passado, mas marcarem um antes e depois. E aqui, Luísa, assim, eu acho que isso, para as tuas pesquisas futuras, vai ser, assim, um pulo do gato, tá? O que significa esses professores marcarem um antes e um depois a partir das suas experiências? Eu concordo com todos os argumentos que tu trouxeste, acho que é isso mesmo que tu fizeste na análise, mas eu acho que essa ideia de por que eles mobilizam sua experiência, isso vai ficar assim como um pontinho de interrogação daqui para o futuro, né? E eu acredito que isso tem muito uma marca do neoliberalismo, numa ideia de que
existe um autocentramento no indivíduo, e, inclusive, todas as experiências são permeadas a partir do que as pessoas fizeram, né? Então, assim, eu fui feliz durante a época da ditadura, a ditadura foi uma época feliz. Então, é como se as pessoas pautassem a sua experiência como uma forma de explicação da realidade da sociedade. E aí, então, isso é um sintoma de época, né? E aí eu tenho 2 leituras para te recomendar, e aí tu poderia associar daí diretamente essa questão dessa vivência, desse individualismo e desse excesso de experiência como forma de explicação da realidade, que é um livro da Elizabeth Roudinesco. Depois eu posso te passar essas referências, tá? É Roudinesco, eu acho que se fala, que se chama O Eu Soberano. Cuidado, esse livro, ele tem trechos abomináveis, realmente, assim, porque ela faz uma crítica sobre essa ideia da experiência, para fazer uma crítica aos chamados identitários, ao mesmo tempo em que ela tem uma argumentação muito interessante para pensar desse excesso de individualismo contemporâneo e de como que a gente perde noções de coletividades se a gente tem eus soberanos, né? Cada pessoa um reininho do qual não existe, então, mais essa dimensão coletiva, né? Lutas coletivas, dimensões coletivas. E um outro livro, é um artigo, né, da Van Zoen, que se chama I, de eu, I, Epistemology. Então, ao invés de ser uma epistemologia, enfim, como termo, né, é uma epistemologia do eu. Ou seja, essa ideia, eu fiz, eu aconteci, eu vivi, eu experienciei. Epistemologia? Hã? Uma epistemologia? Epistemologia, isso. Que é essa ideia, então, de estar marcado excessivamente pelas experiências e as experiências serem trazidas como explicação para o mundo, né? Então, eu acho que são 2 leituras que evidenciam alguns caracteres do neoliberalismo que serão bem importantes para a continuidade da tua pesquisa. E para finalizar, então, eu fiquei com uma dúvida real oficial, tá, Luísa? Assim, se a introdução e as considerações finais podem ser consideradas capítulos. Estou bem em dúvida quanto a isso. Eu não sei se a Carol está sentindo dizendo que sim, que pode ser considerada. Tá, então tá. Não é que pode, eles são. Eu não preciso necessariamente chamar de capítulo, mas eles são capítulos, então eles são numerados, né? Capítulo 1 é a introdução, capítulo 2 lá, e as considerações finais é o capítulo N do último capítulo. Entendi. Para mim isso é totalmente novidade, tudo assim, até porque eu tinha uma perspectiva de considerações finais como algo que não vinha nada novo. Tipo, seria um fechamento daquilo que, como se fosse quase uma recuperação, né, daquilo que foi abordado e tudo. E como nas tuas considerações finais, 5º capítulo, tu é super propositiva, eu fiquei tipo, da onde que veio isso aqui nas considerações finais, né? Então, assim, diferentemente um pouco do que a Iana trouxe, assim, enfim, uma crítica à tua proposição, né, de usar remissão ao invés de resgate, eu fiquei com uma dúvida, assim, que na verdade foi uma dúvida que permeou toda essa última parte do trabalho, assim, que é o que foi pensado como sendo ordem social para colocar essas coisas dentro dessa categoria. Porque se ordem social foi pensado como essa organização da sociedade, o conservadorismo entra. E assim, por que isso me chamou a atenção? Porque nas pesquisas sobre ditadura, quando eu fiz a pesquisa lá sobre o Departamento de Ordem Política e Social, na ordem social entrava tudo que dizia respeito à vida em sociedade. Então, assim, eu fiquei em dúvida realmente o que significa ordem social no resgate da ordem social, para saber, cabe ou não cabe, ou se é melhor outra categoria ou não. Então, eu não sei se tu terias elemento para trazer da pesquisa mais ampla do que foi pensado como esse conceito de ordem social, para avaliar se é resgate, se é remissão, enfim, o que melhor funciona.
E aí, a última coisa, prometo, desculpa ter me estendido tanto, mas é que é um excelente trabalho, dá vontade de ficar debatendo muito. E aí, Luísa, isso fica como uma sugestão daí para a pesquisa mais ampla, tanto para ti também, assim. Depois de ver as perguntas lá no anexo B, eu senti falta de perguntas feitas para a comunidade escolar que demandassem o que elas entendem pelos conceitos que vocês estão usando. Então, assim, por exemplo, perguntar para as pessoas, assim, o que você acha que é tradição? O que você acha que é civismo? Porque todas as vezes em que as pessoas falam sobre civismo, na tua análise ela vem como uma avaliação negativa. Mas pode ser que as pessoas entendam que civismo é ser cidadão. E aí pode ser uma coisa positiva. Quer dizer, vai depender muito do contexto, né? Mas eu acho que seria importante demandar para essas pessoas, ao serem entrevistadas, o que elas estão entendendo pelas categorias que vocês estão usando. Porque não necessariamente há uma compatibilidade, né, entre os sentidos que vocês estão atribuindo e o que as pessoas acham sobre determinadas questões, né? Então, deixa eu ver alguma coisa mais concreta do teu trabalho aqui. Não, eu não vou perder tempo fazendo isso agora, tá? Mas eu acho que essa é uma pergunta que ela é, assim, primordial para compreender de qual definição a pessoa está partindo, porque na maior parte das vezes os conceitos que são mobilizados são conceitos plurívocos, né? Eles têm muitas significações, e pode ser que a gente não esteja falando a mesma língua ali, tá? Até em algumas vezes, coisa horrível isso que eu vou falar, eu não entendi muito bem se algumas coisas que as pessoas estavam falando, se elas estavam sendo críticas ou apologéticas a um conservadorismo, sabe? Porque isso mesmo que tu disseste, o trecho que tu trouxeste agora aqui na tua apresentação. Ai, eu vou me perder agora aqui. Evidentemente, tem coisas escabrosas, né? Trazer a história verídica do passado, essa questão do funk, enfim, isso é absolutamente deplorável, né? Mas eu queria te dizer pelo menos, que eu fiquei em dúvida um pouco. Aqui, ó, por exemplo, uma resposta da Paloma de Porto Alegre, né? As famílias na escola precisam ser resgatadas. Eu acho que isso falta bastante. A gente precisa colocar mais a questão da família sendo responsável por aquele aluno, não o professor. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo do conceito de família que essa pessoa tem. Então, assim, se a pessoa acha que todos os grupamentos familiares, todos os arranjos familiares têm que participar da escola, isso é bom. Agora, não, se é uma definição de família mononuclear, aquela coisa e tal, porque é o valor família, essa coisa mais conservadora possível, aí outra coisa, né? Então, eu acho que de alguns pontos, assim, a gente precisa pensar o que essas pessoas estão entendendo sobre, e eu confio plenamente em ti, porque tu disseste que metodologicamente tu contextualizou todos esses trechos, todas essas entrevistas, então provavelmente tu saiba o que essa pessoa pensa sobre família, mas quando a gente lê só esse trecho, e quando a gente vê que daí lá nas perguntas não tem uma provocação para a pessoa dizer o que ela pensa sobre família, eu posso ler esse trecho e ter uma visão diferente, né? Talvez até positiva em relação a isso. Super parabéns para ti. Parabéns por toda a tua trajetória. Fico muito feliz de estar aqui mesmo. Parabéns pela tua orientadora. Parabéns para o coletivo também, uma baita de uma pesquisa. E é isso. Luísa, fica super à vontade para comentar o que tu quiseres comentar, tá? Ficam só como recomendações, então, um pouquinho mais fortes. Essa precisão em relação às escolas militares, elas não têm esse vínculo com as Forças Armadas, tá? Ou exclusivamente com as Forças Armadas, e a questão sobre os usos do passado. Só isso, restante, perfeito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Carol. Eu não sei, bom, agora é a vez da Luísa, mas a minha vontade já estava assim, tá, mas e se for tal coisa? Porque a Luísa tem uma proposta, a Iana falou a proposta dela, a Carol trouxe algumas ideias, e eu tenho uma quarta ideia de como que a gente poderia interpretar essas coisas. Mas, Luísa, agora é sua vez, depois da ata, daí eu faço algumas considerações, porque a vontade aqui era dizer, tá, agora vamos conversar sobre isso. Fala, Luísa, faz aí as tuas respostas, as tuas considerações. Carol, quanto tempo eu tenho para responder? Porque não é só o meu estilo de escrita que ela é repetitiva, meu estilo de fala é repetitivo. Eu gosto de detalhar muito, então quanto tempo eu tenho? A priori, gente, a gente costuma entender que uma apresentação de TCC, ela leva 1 hora, tá? Mas no teu trabalho, como as duas pessoas da banca assinalaram, ele é um pouco mais amplo do que um TCC comum, né? Então, acaba que a gente tem que usar um pouquinho mais de tempo mesmo. Tá, deixa eu só fazer uma observação. Eu tenho como teto o que para mim seria 4h15, que eu acho que é 12h15 para vocês aí. Pode ser 1 hora, então. Não, mas eu não vou falar por 1 hora, não. Bom, Luísa, acho que 10 minutos aí dá, o resto... Não sei. 10, vou falar por 10. Não, na verdade, para começar dizendo que, Carol, eu não... Que bom que tu fazes a família, né? E as pessoas assistindo que tá tudo bem. Eu fiquei muito animada, inclusive, com tudo que tu trouxe. E muito obrigada, inclusive, por essas últimas falas, porque a minha intenção, tanto com esse trabalho quanto formar essa banca, era conseguir enriquecer esse trabalho para além do que está escrito aqui, né? Na verdade, eu queria muito, e eu atrasei um pouco a minha monografia para fazer sozinha ela, trazer meu curso por conta disso, porque eu queria muito sentir que meu TCC estava sendo útil para uma pesquisa de mais fôlego para além daquilo que eu tinha interesse de pesquisar, né? E aí quis juntar a Carol e a Iana nessa banca um pouco também para trazer esses dois olhares. Então, começar agradecendo por esses dois olhares para esse trabalho, assim, e eu não sei nem por onde começar de tão feliz que eu estou, na verdade, com o que foi trazido, porque me ajudou muito a pensar as possibilidades de continuidade, e aí a Iana comentou, né, e foi comentado que, enfim, é um trabalho de bastante fôlego, na verdade, porque a minha intenção é continuar com ele para um mestrado, ou enfim, então a minha ideia é continuar pesquisando, né, sobre isso. Então, na verdade, o que eu vou me deter, primeiro, é só nos 2 comentários finais da Carol, para depois poder tratar com algo que eu acho que foi falado por todos, que é a ideia dessas considerações finais, né? A ideia do termo mesmo que eu propus e tal, que eu mesmo não estou totalmente convencida sobre ele, mas eu estou convencida sobre que resgate da ordem social não dá conta daquilo que a gente está pesquisando. E aí eu quis trazer uma proposição só para poder justamente ir trazendo justamente debate, mas eu mesmo não estou convencida com remissão, mas também não sou convencida com resgate da ordem social. Então, tem que aí achar algum lugar no meio disso. Tá, mas sobre a questão do civismo enquanto algo negativo, eu acho que algo que foi, lendo as entrevistas como um todo, né, claro, nesse trabalho é só um recorte dos excertos de resgate da ordem social, não são nem as entrevistas, né? As pessoas são muito contraditórias, evidentemente, né? Tentei colocar isso um pouco no meu trabalho, inclusive quando a pessoa comenta, por exemplo, é importante trazer o respeito para ter o respeito à diversidade. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que, ao mesmo tempo, no seu discurso, vai defender, por exemplo, as escolas cívico-militares, mas ela defende uma ideia de diversidade. Então, assim, as pessoas não são estáticas, né, sobre aquilo. Inclusive, quando a gente foi fazer as entrevistas, a gente buscou comunidades conservadoras, buscou sujeitos conservadores, mas muitos daqueles que a gente acabou entrando em contato não necessariamente seria o pacote daquilo que a gente espera que seja uma pessoa conservadora, né? Então, vai aparecer, de fato, essas contradições. Essa ideia do resgate da família, por exemplo, é algo que nos surpreendeu bastante quando a gente foi fazer, de que, de fato, grande parte das entrevistas, e aí não está necessariamente nessas categorias de resgate social, mas quando a gente fez a pergunta que está ali nos anexos, né, o que você acha que precisa ser resgatado, a gente tinha expectativa dessas menções ao passado, e grande parte das respostas foram, a gente precisa resgatar as famílias porque nós somos muito demandados, nós professores estamos sendo muito demandados, as famílias precisam estar aqui fazendo, né, o seu papel. Mas, às vezes, também caía naquela ideia de que a escola ensina, a família educa, né? Então, também, essas contradições. E aí, a questão de cidadão e civismo, o que eu tentei argumentar ali é que se confunde... E aí, quando eu tentei trazer o histórico das escolas aqui no Porto Alegre, né, aquela ideia das formações cidadãs e tudo mais, aí também trago o trabalho da Grazi, é uma ideia que o que
essas pessoas estão argumentando sobre formação cidadã, não é isso que foi construído nas escolas cidadãs lá no período aqui em Porto Alegre. A ideia de cidadão aqui está colocada, e aí eu acho que tem uma fala bem emblemática que eu acho que eu trouxe até na minha apresentação, que é o sujeito precisa aprender a se inserir na sociedade, e isso é ser cidadão, é se inserir na sociedade numa ideia, e aí que eu trouxe um contra-argumento, uma ideia cívica, de fato, não de um espaço acrítico à sociedade, né? Então, que ser cidadão é saber, aí a pessoa faz o exemplo de preencher cheque, coisa bem desatualizada, mas enfim, preencher cheque, fazer o seu papel burocrático dentro da sociedade, e não essa ideia de formação cidadã que essas escolas tinham. Então, o que eu tentei trazer nessa ideia do civismo é esse lugar. E aí, inclusive, eu acho que o ordem social, aí já indo para a ideia de resgate da ordem social, acho que ele não dá conta dessas questões. Eu queria muito que tivesse o civismo dentro do termo que a gente, se a gente for atualizar dentro do Coletivo Redes, porque eu acho que essa ideia da formação cívica, que é a formação que disciplina, a formação da autoridade, do autoritarismo, ela é muito importante quando vem essas lembranças sobre si, sobre o passado, sabe? Eu acho que é inclusive a formação cidadã está nas diretrizes de base, está na BNCC, está colocada, mas que ela é reinterpretada para essa ideia da educação cívica mesmo, do civismo, então do amor à pátria, desses símbolos e dessa autoridade. Então, por isso que, inclusive, falo, né, de remissão ao civismo, além da tradição, por conta dessa proposta que eu tenho que eu acho que é preciso estar demarcado isso de alguma forma, né? De que o civismo aí ganha esse novo, antigo, na verdade, né? Ideia do que é a formação cidadã. Certo, disso, acho que eu tenho isso para dizer. Da Iana, que a Iana comentou. Iana, não vou entrar muito em agradecimentos, etc., porque aí eu vou chorar. Então, não... Mas é muito legal, inclusive, porque foi uma escrita que eu fiz comentando sobre um trabalho que, de fato, eu estive inserido no Coletivo Redes, mas o anterior, por exemplo, que determinou a categoria a ordem social, eu não estava, e eu não mandei nenhuma mensagem para a Iana perguntando, assim, o que está escrito aqui, nessa trajetória da parte que eu não fiz parte, está correto de se dizer e tal. Então, esse retorno também é muito importante saber que eu pude, de fato, me apropriar do que o Coletivo Redes fez antes e o que fez durante o tempo que eu estava inserida no coletivo, né? Na verdade, um certo alívio, ouvir que consegui explicar uma magnitude de uma pesquisa tão grande, com pessoas muito mais qualificadas que eu fazendo ela, eu consegui explicar de uma forma que faça sentido e que seja correto, né? Enfim, como foi esse processo, e saber que as lentes de análise eu estou apropriada. É um certo alívio, inclusive, de saber que, então, consegui cumprir esse check. E aí, e finalizando, na verdade, eu queria chegar, de fato, na proposta de termo, né? Eu acho que eu concordo que resgate da ordem... Eu concordo, mas, primeira coisa, o ordem social eu acho que não dá conta do que a gente está falando aqui. Aí, por enquanto, eu tinha dado a ideia de botar tradição e civismo, porque eu acho que ordem social, de fato, não é exatamente isso que está colocado. E aí, fico junto, na verdade, com a dúvida da Carol Bauer sobre, porque aí vem das lentes, né, da história, na verdade, aquilo que eu me formei como entendendo o que é ordem social, não consigo compreender nessas entrevistas, isso tá colocado. E o resgate, na verdade, o que me incomoda é justamente aquilo que eu articulei, de que, na minha cabeça, pelo menos, quando a gente fala de resgatar, se traduz uma ideia de um resgate de algo que existe. E eu acho que o que eu gostaria que a gente conseguisse demarcar com essa temática, com esse termo e tudo mais, é de que não existe exatamente esse lugar, e aí eu acho que o que a Carol trouxe sobre que não é de fato os políticos do passado foi muito importante, inclusive para eu entender melhor sobre aquilo que a gente está lidando, né? Porque de fato há a remissão, enfim, há a fala sobre o passado, mas é geralmente um passado sobre o eu, né? Quando eu fui criança, ou quando meu pai esteve na escola, ou quando... Ele não é um passado... Acho que o único lugar que fala sobre um passado que pode ser lido, por exemplo, da ditadura militar, é a questão do retorno da educação moral e cívica. Só que, de novo, quando as pessoas falam sobre educação moral e cívica, elas falam quando elas estudaram em escolas que tinham educação moral e cívica, ensino moral e cívico e tudo mais. Então, eu acho que é outra questão que é colocada aqui, que não é exatamente os usos políticos do passado, aquele que a gente analisou, que é inclusive isso, né? Aqui está
representado os dois grupos de pesquisa que eu fiz parte durante a minha trajetória acadêmica, né? O Lupa, de 2021 a 2023, e o Coletivo Redes, de 2023 até agora, assim. E na verdade, meu grande desafio com essa escrita da monografia era tentar juntar um pouco desses dois aprendizados que eu tive nesses espaços, porque eu acho que é muito importante a gente conseguir ler o que essas pessoas estão articulando sobre o passado ou sobre suas próprias lembranças, porque eu acho que apareceu, e aí eu concordo muito com o que a Iana trouxe, não é de uma ordem distinta essa categoria, né, do que é aquelas de qualidade, disciplina e segurança, porque, na verdade, até quando eu fui fazer as divisões temáticas sobre o que aparece nos excertos de resgate da ordem social, o que apareceu é justamente as categorias de análise que a gente usa das outras categorias. Então, disciplina é uma categoria, e ela vai aparecer, é o que mais aparece em resgate da ordem social, é disciplina e qualidade, são outras duas categorias que a gente tem. Então, na verdade, talvez essas pessoas, elas estejam articulando esses conceitos, ou, enfim, fazendo menção a esses verbetes que a gente chama, né, a partir de uma articulação sobre as suas ideias de passado, que aí não necessariamente é uma categoria de análise só, mas é de uma forma de argumentação, né? Então, tipo, para construir as defesas sobre qualidade e sobre disciplina, elas vão argumentar a partir dos seus referenciais de infância, seus referenciais, ou algo nesse sentido. A Carol, adoro que a Carol Passevich, ela é bem expressiva, então eu consigo saber que eu estou caminhando certo ou não para o que eu estou tentando dizer. Não, mas fala. Concordando, mas eu sei que... Enfim, eu acho que é isso, acho que é de uma outra ordem, que é de uma ordem muito importante. Inclusive, a Carol Passevich tinha me dito, eu acho que ter um mestrado, na real, tinha que ser a continuidade disso, indo para além dessa categoria de resgate da ordem social, porque tem alguma coisa aí colocada sobre as lembranças e o passado dessas pessoas, que nos dão, inclusive, pistas sobre as outras categorias que a gente está analisando. Então, quando a pessoa quer defender qualidade e ela fala de decadência da educação, está nos dando pistas sobre essa ideia que ela tem sobre o que seria a qualidade, né? Deu para entender o que eu quis dizer. Então, enfim, né, eu poderia ficar muito tempo falando, não vou ficar, prometi que eu ia falar pouco, mas muito obrigada pelas recomendações de leitura também. Carol, vou te cobrar sobre a referência, porque agora o que tu falou sobre o desenvolvimento, quando eu fui escrevendo, uma das grandes dificuldades que eu tive foi entender sobre Santa Catarina, que estava muito mais apropriada sobre o Rio Grande do Sul do que de Santa Catarina, sobre a própria formação histórica de Santa Catarina. Então, também isso ajudaria muito a poder ampliar essas compreensões. A noção, obrigada também pelo link. A noção de nostalgia era o que eu estava pensando em falar, mas eu não quis nem tocar nele, porque eu sabia que é isso, se já deu mais de 100 páginas uma monografia, se eu tivesse falado de nostalgia, acho que aí sim tu ia reclamar do tamanho que ia ficar, porque é um termo que é muito caro, né, dentro da historiografia, para a gente, na teoria da história, para tratar só como... Por isso que eu, inclusive, não botei a palavra nostalgia, porque eu sabia que se eu botasse, eu estaria abrindo aí um outro caminho, que na teoria da história ela é bem caro a gente, né, de estar debatendo e tal, e que eu sabia que eu não ia ter fôlego para debater, mas fiquei sentindo também que essa categoria de ressentimento, para ser explicado, tem algo ali de nostalgia que é importante de também ser tratado, né? Eu acho que é isso que eu vou dizer, porque se eu continuar falando, eu vou continuar falando. Mas agradecer, então, a Carol por ter me orientado, né, nesse trabalho, mas também a Iana e a outra Carol, porque, na verdade, foram fundantes para estar escrita essa monografia, né? Tem um pouco de vocês três nesse trabalho, porque tem a minha trajetória acadêmica aí dos meus 6 anos de graduação nele, e vocês representados aqui, um pouco disso também. Excelente, Luísa, muito obrigada. Eu vou me dar o direito de falar umas 2 palavrinhas aqui, né? Depois eu falo sobre a relação com a Luísa, assim, mas eu estava pensando que, e engraçado, eu acho que eu não consegui formular isso enquanto estava lendo, né, na verdade, assim, a relação de orientação com a Luísa é muito mais de conversa mesmo, né, porque a gente vai trocando ideia, pensando, tenta esse texto, vai lá, e a Luísa leu sobre nostalgia, ela leu um bocado de coisas, mas eu estou pensando que eu acho que não tem, a coisa que eu mais discordo aqui agora, ouvindo todo mundo, é que essas pessoas estão falando das suas experiências e de que há um antes e um depois. Eu acho que é o que elas estão operando com um modo ali de sentido que é tradicional. Então, não é um passado que em algum momento existiu, então, e nisso eu concordo, acho que com as duas, assim, não é um passado que existiu de fato, mas essas pessoas não viveram durante a ditadura.
e as memórias dos pais não são as memórias deles. O que me parece é que eles fazem referência, daí que eu acho que, Luiz, a gente discutiu, né, referência ou remissão, né, remissão no sentido de remeter a, né, a um sentido de tempo que é, eu não consigo nem elaborar direito, assim, mas é isso. Elas estão operando com um modo de sentido de tempo que é tradicional, em que a temporalidade e a historicidade das coisas não entra. Não interessa se essas coisas foram há 20 anos, há 30 anos, se é de fato a minha experiência vivida ou não. Ela é como se fosse o que é, né? Esse é o sentido da tradição. As coisas são o que elas são. E eu não coloco em questão se elas... Não é nem que elas sempre foram assim. Não há temporalidade nesse raciocínio. Elas são. Né? E, às vezes, aí no modo de explicar, eu posso até usar alguma coisa de antes e tal, mas é muito raro que esses advérbios de marcação temporal e o uso de balizas temporais específicas, típicas de um pensamento histórico, ou historicizado, talvez, apareçam, né? E nesse sentido que eu acho que tradição aqui não opera como um conjunto de conteúdos de passado ao qual essas pessoas fazem referência, mas há um modo de interpretar esses sentidos. O que eu pego, né, daí, por fim, desse trabalho da Luísa, né? Eu acho que, analisando cada vez mais profundamente as vozes dessas pessoas que aqui a gente está considerando como elementos conservadores nas comunidades escolares, é que a gente tem coisas em comum com eles, nós os progressistas, nós os de esquerda e tudo mais, né? Todos nós queremos reconhecimento na educação básica, a gente quer qualidade na educação básica, a gente quer condições de trabalho, né? E a gente procura por uma espécie de educação política nas escolas. A diferença são os conteúdos e principalmente o modo como a gente vai fazer referência ao tempo, né? Uns de nós vão historicizar isso e situar, e outros de nós vão tomar como existe uma realidade eterna, talvez, né? De como as coisas devem ser. E aí eles colocam os conteúdos que estão ali circulando entre eles, né? Seja disciplina, seja família, seja não sei o quê, né? E talvez o ponto de encontro que a gente tenha que começar a exercitar para saber dialogar com esses elementos conservadores ou reacionários, ou, né? Talvez a gente precise achar um outro nome para os professores, né? Seja em como que a gente vai trabalhar com os elementos de temporalidade e historicidade. Porque talvez a busca seja um ponto que a gente pode colocar de encontro, para a gente começar a estabelecer diálogo com esses professores e talvez puxar eles para o nosso campo. Então, acho que tem um insight aí do trabalho da Luísa que pode ser justamente a tal da dimensão propositiva aí, né, do trabalho da Luísa. E aí, para a gente achar a palavra certa, talvez o caminho, Luísa, no mestrado, seja o de você se debruçar de cabeça aberta para as narrativas dessas pessoas, para os relatos. E talvez começar a fazer um trabalho, eu nunca sei a diferença do indutivo e do dedutivo, mas de pegar esses trechos que saltam dessas narrativas, desses professores, e talvez pensar como é que a gente nomeia no campo da educação, da docência, essas relações, por serem, talvez a gente não possa pegar lá o conservadorismo do Odilon e tentar aplicar para professores ou para o ambiente escolar, talvez a gente precise dar um nome específico para isso. É claro que eles vão servir como óculos, né, para a gente filtrar, né, e pensar como ponto de partida, mas de repente a gente está precisando achar uma explicação melhor, porque qualquer tarja que a gente coloca fica complicado, né? E de certa forma é um pouco as dificuldades que eu tenho quando eu falo, né, entrevisto professores progressistas, porque eu não consigo colocar uma tarja neles, uma coisa, né, eles são de esquerda, eles são marxistas, ou eles são isso, ou são aquilo, né, eles sempre saem pela tangente,
E aí seria, não sei, mas estou pensando aí nesses caminhos possíveis aí, Luísa, para o teu trabalho. Gente, nossa, sensacional, assim. Como a Caroline já falou qual seria o conceito eu pergunto a vocês da banca se vocês consideram necessário que a gente saia daqui. E Ana, tudo bem? Ai, perdão. Então, eu vou perguntar para vocês aqui, para eu poder preencher a ata, que vocês confirmem para mim se a Luísa está aprovada. Sim. Aprovado. E se eu posso escrever, né, se a Iana concorda com a sugestão da Caroline sobre o conceito. Iana. De acordo também, Carol. Sim, conceito A. Tá bem. Eu não sei se na ata de vocês têm mais alguma questão que vocês colocam, é só isso mesmo? Não, é só isso mesmo, só tem esses 2 pedacinhos. Então, muito bem, eu vou fazer a leitura da ata aqui para formalizar, né? Em 16 de dezembro de 2025, às 10 horas, reuniu-se em modo remoto a banca examinadora, composta pelas professoras Caroline Passevich, Caroline Silveira Bauer e Ana Gomes de Lima, para proceder à defesa do trabalho de conclusão do curso de licenciatura em História da aluna Luísa Ribeiro Moraes, intitulado Como o Conservadorismo Articula sobre o Passado, Tradição e Ressentimento nos Argumentos Conservadores sobre a Educação em Florianópolis e Porto Alegre. Após a arguição, a aluna foi considerada aprovada pelas membras da banca examinadora, conferindo-lhe o seguinte conceito final: A. Nada mais a tratar, eu, Caroline Passevich, presidente da banca examinadora, dou por encerrada esta sessão pública. Meus parabéns, Luísa, aprovada com A, com muitos elogios por parte da banca, e dizer para a família justamente isso, né, que o trabalho bom é esse, que a gente tem muita coisa para discutir, né, os trabalhos que estão ali, pois é, a gente diz, quando não tem muita coisa para dizer também sobre o trabalho, né? Então, abro aqui para a banca, se quiserem fazer algumas... Isso, muito obrigada, Iana, obrigada. Alguma consideração final e depois